Eu vou estar falando com vocês hoje referente à proclamação da República que foi comemorada dia 15, nessa sexta-feira, ontem. Proclamação da República. Na verdade, proclamação da Republiqueta do Brasil. Aí você pode dizer assim, você fala isso daí, advogado, porque você é imperialista. Nós já sabemos, você está parado no tempo lá, 150 anos atrás, no tempo do Império, Dom Pedro II, enfim. Estou com muita honra porque, pelo menos, havia ordem. Havia o executivo, que era uma espécie de um primeiro-ministro, não com esse nome. Havia o legislativo, que eram os senadores e os deputados, e havia o judiciário. Os três poderes como hoje. Só que havia o poder principal acima deles, o moderador, que era o de Dom Pedro II. Correto? Então essas badernas que vocês veem hoje aí, Senado, Câmara, STF, né, com o executivo mais com o governo anterior do Bolsonaro, com o Lula não, andam de braços dados. Então, quando haviam essas desavenças na época do Império, o imperador olhava de cima, porque ele era o poder moderador, e ele deixava rolar as coisas. Ele era um democrata verdadeiro. Apenas quando eles ficavam muito conturbados, muito difícil, muita confusão, digamos, muita diversidade de interesses, então ele intervinha e dizia: será desse modo, que poderia agradar um ou outro, ou a ambos. E geralmente, como Dom Pedro II era um conciliador, sempre agradava a ambos, tá? E por que eu chamo de republiqueta? Porque eu vou falar para você, talvez muitos de vocês não saibam. Então não é eu que estou falando, pesquisa que você vai descobrir. Existe um site muito bom, brasilparalelo.com.br. Entra nesse site. Vale a pena, se você quiser, você até se associar com eles, porque você vai saber a história real do Brasil. Em tudo que você ouve falar, a sua mente vai expandir, ela vai abrir. brasilparalelo.com.br. Você vai saber a realidade do Brasil. Hoje eu vou te falar só de uma proclamação da Republiqueta do Brasil. Você sabe como ela se deu? Pasmem. Então, para os que não sabem, eu vou te contar. Na ocasião, o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi quem realmente deu o golpe no Império, começa por aí. Pasmem, ele era um monarquista, um imperialista. Era um homem da confiança de Pedro II. Ele não era republicano. Ele era imperialista, era monarquista. Era a favor da manutenção da monarquia. Tá ok? Na ocasião, ele general, depois marechal, como ficou conhecido, ele comandava o exército no Rio Grande do Sul. Naquele tempo não tinha o nome de estado, sim o nome de província. E havia
um presidente, o nome também não era governador, era um presidente de província. E lá era o Silveira Martins. Então, Marechal Deodoro da Fonseca, na época general de exército, comandando o exército de lá, a divisão do exército de lá, e esse Silveira Martins, o que seria equivalente a governador, presidente da província na época. Então, o que aconteceu? É uma vergonha, por isso que é republiqueta, tá? Não há exageros. O que aconteceu? Ambos, no estado do Rio Grande do Sul, disputavam o amor de uma viúva chamada Adelaide. Ambos. Obviamente, você já pode presumir, eram rivais. Se tornaram rivais na disputa de ficar com essa viúva, Adelaide. A viúva, para causar o que causou, que vocês vão saberem, devia ser muito boa em tudo, né? Ela acabou por preferir o Silveira Martins, presidente da província, correspondente a governador do estado na época. Ela acabou se quedando mais pelo Silveira Martins. Obviamente, isso recrudesceu a rivalidade entre os dois, Silveira Martins e Marechal Deodoro da Fonseca. E então as pessoas, depois que viram isso, ele perder a mulher para o outro, as pessoas que eram a favor da República foram trabalhar em quem? Em quem era o homem de confiança de Pedro II, o monarquista. E foram com o quê? Com uma mentira. Mentira deslavada, porque o que eu vou lhes contar nunca aconteceu. Eles chegaram e falaram, tá vendo, você é a favor do Dom Pedro, você é um monarquista, mas veja por que tem que haver a república. Você sabia que o Dom Pedro II vai trocar o chefe dos ministros? Correto? Eles falaram isso porque eles sabiam que o Marechal, sendo um homem da amizade, da confiança de Dom Pedro II, obviamente, se fosse trocar, colocaria ele, Marechal Deodoro da Fonseca, entendeu? Mas eles vieram e usaram do ardil, usaram o nome do próprio rival dele, o Silveira Martins, rival dele na disputa com a viúva, pela viúva, Adelaide. E o que aconteceu? Falaram, então, ele vai trocar o chefe do Conselho de Ministros e sabe quem ele vai pôr? O seu inimigo. O Silveira Martins será o novo chefe de governo. Ele caiu na fofoca e sem perguntar e sem ir ao imperador para procurar saber se isso era real. E aí entra a influência do quê? Do desencanto que ele tinha em função de Silveira Martins por perder a viúva para ele, correto? Sabe o que ele disse? Disse, me tragam a minuta aí o decreto da República que eu assino já. E proclamo a República já. Por quê? Porque ele se sentiu traído por Dom Pedro, de um fato que não aconteceu. Então vocês vejam por que é republiqueta. É uma mulher, a disputa por uma mulher, de dois homens, Marechal Deodoro da Fonseca e Silveira Martins, deu no que deu. Ele de república, aliás, de monarquista, imperialista, amigo de Dom Pedro II, caiu na fofoca e decretou, porque ele é o homem que teria autoridade para isso na época. Enfim, a fofoca
venceu na época. Entenderam? Como foi proclamada a República? Você tem coragem de chamar isso de República? A razão porque eu sou imperialista e cada vez aumenta mais o número de pessoas que conhecendo a real. Porque a história que você aprende nas escolas aí não é a história do Brasil, é a história que eles querem contarem, puxando a sardinha para a brasa deles. Inclusive, colocando como heróis nacionais caras que eram traidores da pátria. Tá? Essa é a realidade. Então, esse foi o primeiro motivo. Mas ainda não é tudo. Mas uma coisa está bem evidente. O Brasil só teve um golpe até hoje, que foi o golpe da República, aplicado por um monarquista que caiu numa fofoca. Correto? Tudo que você ouve falar de lá para cá, inclusive o que eles falam é golpe de 1964, tudo que você ouviu falar de lá para cá e ocorreram dezenas de situações, são insurreições, são briguinhas aqui a colar rapidamente resolvidas. Não tem nada de golpe, não. Nada. Não aconteceu golpe nem com Getúlio, nem dos militares, muito mais essa patifaria aí de 8 de janeiro, né? Que eles precisam sustentar, mas olha, o Maduro tá louco para dar com a língua nos dentes. Tá esperando o Lula acalmar. Porque ele sabe. A respeito de eleições, ele sabe. Inclusive, ele disse ao Lula: o meu Supremo Tribunal aqui disse que eu ganhei. O seu aí não disse que você ganhou? Então fica na sua. Quem fala isso, gente, é porque sabe mais. Mas isso vamos deixar para outra ocasião. Então vejam bem, isso que eu quero dizer para vocês. De lá para cá, o que tem acontecido dentro dessa republiqueta é essas insurreições que eles chamam de golpe, né? Quando o Michel Temer assumiu a presidência da República, também disseram que foi golpe. Enfim. Mas uma coisa é bastante evidente, né? Só você vendo como se proclamou a República e que foi proclamada por um monarquista, a patifaria ainda vai mais longe. Vocês sabiam que no Fernando Henrique, no governo do Fernando Henrique, ele fez um plebiscito para o povo decidir definitivamente se seria monarquia ou república, depois de mais de 100 anos de república, de republiqueta. Ele fez um plebiscito. Vocês verem que a república foi provisória aqui mais de 100 anos. São coisas para se pensar. Você sabe o hino nacional brasileiro, bonito, né? Que você ouve. A letra foi colocada, mas a música, vocês sabem, nem criatividade esse povo tem. A música é o hino de coroação de Dom Pedro II. A música inteirinha é o hino de coroação de Dom Pedro II. E eles colocaram a letra que você conhece aí. Nem criatividade para criar. E tem outros hinos aí que a origem são outras. Outro momento eu poderei falar. Mas eu acho que você deve pesquisar o que eu estou falando e não acreditar. Vai pesquisar. Cai no Google. O Google também sofre muita influência, mas a Brasil Paralelo, com documentos, eles mostram muitas coisas para você. Então, esse decreto
que o Teodoro assinou, de raiva do imperador, porque achou que estava traindo ele, colocando o maior rival dele como chefe de governo. Ele fez isso aí. Foi o decreto número 1, no dia 15 de 1 de 1889. Tá bom? Esse decreto, na época, recebeu um apelido. Você pesquisa, você vai ver. A dita porcaria. Porque foi, meu amigo. Isso, olha, é pior que fazer cocô e sentar em cima. A dita porcaria. Ficou conhecido esse decreto de proclamação da Republiqueta. E aí, sabe o que ele fez ainda raivoso? Isso em 3, 4 dias depois desse dia 15 de novembro, não de janeiro, de novembro de 1889. Em 3 dias eles pegaram toda a família imperial, já armaram um navio para ficar em alto mar esperando, levaram lá com uma lancha a família imperial toda e colocaram dentro do navio rumo a Portugal. Mas depois Dom Pedro II, com a família toda, resolveu ir morar num hotel na França e morreu lá na França. Depois foi trasladado com os chefes de Estado para Portugal e depois para o Brasil. E está aí em Petrópolis os restos mortais dele e de toda a família, tá bom? Essas são as pessoas doces que nós perdemos. E hoje você fica vendo aí uma briga idiota de direita, esquerda, direita. Eu não sou nenhum deles. Na época tinha essas coisas. Só que Dom Pedro II de cima, poder moderador, controlava. Ora ele deixava predominar o que seria a direita da época, que seriam os conservadores. Ora ele deixava predominar os liberais, que seriam os comunistas de hoje, mas que usam o nome de socialistas, porque até eles acham o nome comunista feio. Tá bom? Então essas eram as coisas que eu queria falar para você. Isso é um tostão, mas é o suficiente para você avaliar. Ah, eu não tenho o mínimo interesse nisso. O que vai mudar depois de 100 anos? Vai voltar o Império? Eu nem acho que deveria voltar, porque a maioria do mundo saiu desses sistemas, mas que tinha que ter um poder moderador para equilibrar esses três que vivem brigando: o judiciário, executivo e legislativo. Agora não estão brigando, agora estão irmanados, porque foi tirado de lá quem podia acabar com as mamatas deles. Tá? Foi tirado de lá, então agora eles estão harmoniosos. Mas se tivesse um moderador, ele olhando de cima, ele poderia chegar e dizer: não é assim que vai ser. E fim de conversa. Como havia na época, e como o imperador Dom Pedro permitia que levassem, que dirigissem o país. E ele só entrava em questão, ele só entrava para exercer o poder moderador quando não se entendiam, quando não conseguiam chegar uns finalmente. Ele entrava e decidia da forma que era a mais equânime, sempre foi reconhecida como a mais equilibrada. Tá ok? Então, de lá para cá, o que nós temos vivido no Brasil? Isso aí que vocês estão vendo, essa
te faria. Tá bom? Um abraço, até a próxima oportunidade e comentem aí se quiserem alguma coisa, entrem em contato com a gente. Com prazer, mais uma vez.